Bichos escrotos, saiam dos esgotos! E aí, pessoal, tudo bem? Antes de tratarmos o esgoto, precisamos fazer com que os bichos escrotos e tudo mais que tiver nele cheguem até a estação de tratamento. Eu sempre gosto de passar por essa aula no tratamento de efluentes, que é a parte de transporte de esgotos. Eu acho muito importante para o aluno não chegar no mercado de trabalho e achar que a rede de esgoto é uma coisa simples, fácil, que vai levar o esgoto e os bichos escrotos de um ponto até o outro. É uma coisa muito mais complexa do que transportar água potável ou água bruta. Portanto, nós vamos dividir essa aula em duas partes. Na primeira, nós veremos as características gerais das redes de esgoto e o cálculo da vazão de efluentes. E na segunda parte, nós veremos as características do transporte para que a rede funcione adequadamente. Tensão trativa, declividade, tamanho do tubo e coisas assim. Beleza? Então, bora lá! E aí, galerinha? Tudo bem? Professor Fábio aqui com vocês hoje para falarmos sobre transporte de esgotos, transporte de efluentes, né? Quero pedir encarecidamente que antes de começarmos a aula, você deixe um joinha, um comentário, siga o canal, ative o sininho, qualquer coisa aí para ajudar para que eu continue fazendo sempre mais vídeos para vocês, técnicos em meio ambiente, e também os técnicos em segurança do trabalho que estão se especializando na área ambiental, tenho visto bastante por aqui. Diferente de transportar água em redes pressurizadas, transportar esgoto é uma coisa mais recente, uma coisa que nós aprendemos a fazer do melhor jeito possível nessas últimas décadas, no último século de uma maneira geral. De qualquer forma, transportar esgoto é mais difícil, pois nós não temos apenas a água, nós temos também os sólidos, os bichos escrotos, nós temos uma série de coisas ali dentro que podem atrapalhar a dinâmica do escoamento desse fluido. Então, nas minhas matérias de tratamento de efluentes, eu sempre paro um pouquinho e faço essa parte de transporte de efluentes. Porque o aluno, quando vai para o mercado de trabalho, muitas vezes ele vai trabalhar na seção de esgoto dos departamentos de água e tal. E aí ele começa a se deparar com problemas hidráulicos, problemas de escoamento, uma série de intervenções que devem ser realizadas, e ele nunca viu a fundo o transporte de esgotos. E como eu disse, é uma coisa um pouquinho complicada, beleza? Quando nós começamos a nos preocupar com o saneamento básico das cidades, nós não pensamos imediatamente em apenas transportar o esgoto. Nós já tínhamos o problema das águas pluviais que alagavam as cidades, que criavam muito barro, muita lama, muita sujeira. Então as primeiras galerias que surgiram na Idade Moderna, aí nos últimos 300, 400 anos, eram basicamente galerias de águas pluviais. Então elas eram muito grandes, elas eram muito espaçosas, com pouca declividade, elas levavam rios subterrâneos, elas tinham grelhas para que a água da chuva escoasse lá para dentro, e também as pessoas podiam jogar os seus esgotos lá. Mas, como nem sempre chovia e as pessoas jogavam com frequência os seus esgotos lá, tinha muito problema de ratos, baratas, animais peçonhentos, o odor que aquilo exalava. E, como eu disse, as redes eram muito grandes, superdimensionadas. Tanto que você vê aí vários filmes e séries onde os caras querem se esconder ou querem fugir e eles vão para onde? Aquilo que a gente viu de tartarugas ninjas vivendo no esgoto, onde cabem vans, onde cabem carros, laboratórios, não vai acontecer no Brasil, tá? Porque a gente usa redes muito pequenas, redes que não comportariam nem um cabeção do tamanho do meu. Existem redes muito grandes, como por exemplo essa aqui na Marginal Tietê em São Paulo, mas são exceções. As redes coletoras de bairro, em geral, são redes bem menores para transportar somente água e não vans, nem Homem-Aranha. Nem lagartos do Homem-Aranha. E nem o Pennywise.
Então, os primeiros sistemas para levar o esgoto embora não levavam somente o esgoto embora, levavam também as águas pluviais e eram conhecidos como sistemas coletores unitários, ou seja, água pluvial e esgoto correndo numa mesma linha. Ainda hoje é muito comum você encontrar esse tipo de sistema, mas ele não é o mais adequado e nem de longe é o mais indicado. Geralmente são redes muito antigas ou redes parasitas, vamos dizer assim, redes que foram construídas sem os devidos cuidados, sem os devidos acompanhamentos e que propositalmente ou sem querer misturam a água de chuva com a água de esgoto, o que não é para acontecer em hipótese nenhuma. Provavelmente aí na sua cidade, se você quiser tirar um habite do seu imóvel, você tem que ter a vistoria de um engenheiro ou da empresa de saneamento ou da prefeitura. E uma das coisas que eles observam é isso, se está tendo cruzamento de redes, água da chuva no esgoto ou esgoto na água da chuva. E se isso estiver acontecendo, talvez você não consiga obter o seu habite. Então, abre o olho. Se nós tivermos água da chuva no esgoto, quando der uma chuva muito forte, esses tubos não vão dar vazão para a água da chuva e, consequentemente, a água da chuva misturada com o esgoto vai retornar para a casa de algumas pessoas e aí não é uma situação nada legal de se ver. A família estava almoçando aqui na sala quando de repente sentiu um cheiro muito forte vindo lá do fundo. Quando eles vieram, viram uma água suja, escura, saindo do ralo da área de serviço. Segundo a dona Nilva, parecia cena de filme de terror. Foi tudo muito rápido. Não deu tempo de fazer nada. O esgoto fez esse caminho e em poucos minutos invadiu todos os cômodos da casa. Se nós tivermos o esgoto ligado na água da chuva, isso vai desaguar em algum corpo aquático e contribuir para os impactos ambientais que o esgoto causa nos corpos aquáticos, que foi assunto da nossa outra aula, inclusive. Portanto, hoje nós usamos um sistema chamado Sistema Separador Absoluto. Nós temos uma galeria, uma rede exclusiva para água de chuva e outra galeria e outra rede exclusiva para os esgotos. Eles muitas vezes correm paralelos uns aos outros, pois os dois usam a gravidade para serem transportados. Consequentemente, eles costumam ter o mesmo perfil, a mesma trajetória, mas eles não podem se cruzar, não podem estar interferindo um no outro. Água de chuva é água de chuva e esgoto é esgoto. A água de chuva vai desaguar num rio, num lago, num corpo aquático e o esgoto, na melhor das hipóteses, vai desaguar numa estação elevatória, numa estação de tratamento e qualquer lugar que não seja um corpo receptor, um corpo aquático. Agora, coletar o esgoto de cada consumidor é uma tarefa muito complexa no Brasil, porque nós temos imóveis em situações totalmente irregulares, como por exemplo as palafitas, como por exemplo as casas nas encostas dos morros, como por exemplo as favelas. É direito do brasileiro ter a rede de esgoto, mas tecnicamente coletar esse esgoto desses consumidores é muito difícil, pois onde você vai apoiar a rede coletora? Embaixo das palafitas. Como você vai trazer rede de esgoto em cada vielinha de uma ocupação? Sendo que elas são todas cruzadas, cheias de curvas. E o esgoto você não pode ficar fazendo tantas curvas assim, pois ele estará sujeito a entupimentos e outros problemas de escoamento. O esgoto tem muito problema com relação à sua declividade, que se ela for muito acentuada, a rede não opera adequadamente. E como você vai colocar isso numa encosta, numa ribanceira? Como que você vai entrar com máquinas pesadas para fazer a escavação em ruas muito estreitas, cheias de curvinhas, onde não passam essas máquinas? Então nós temos muitos problemas técnicos que devem ser resolvidos primeiramente. Portanto, é um problema social. Nós precisamos resolver essa questão da moradia para então nós podermos coletar o esgoto dessas pessoas. De qualquer forma, quando nós temos um lançamento do esgoto em um ponto específico por causa de uma tubulação específica, pode ser de uma empresa, de uma indústria, de uma estação de tratamento, nós chamamos isso de lançamento tópico ou pontual. E essa é a melhor maneira, coletar todos os esgotos de um bairro, por exemplo, e direcioná-lo para um único ponto, onde nós podemos realizar intervenções exatamente naquele ponto. Porém, no Brasil, é muito comum também os chamados lançamentos difusos,
ou fontes dispersas, quando nós temos o esgoto escorrendo por várias regiões próximas à calha de um rio. Então o esgoto vai escorrer em vários trechos ao longo de um rio, o que atrapalha a autodepuração, o que atrapalha as intervenções que devem ser realizadas, o que atrapalha a coleta desse esgoto, né? O ideal é que nós consigamos transformar isso num lançamento tópico, pontual, evitar esse tipo de lançamento difuso. Temos também a questão das plantações, onde a água da chuva vai varrer os agrotóxicos e os fertilizantes, criando essas fontes dispersas ao longo da margem de um rio. Temos também as palafitas, as ocupações que não têm rede coletora e, como consequência, o esgoto vai escorrer por vários pontos, criando uma série de lançamentos dispersos. Portanto, nós temos dois tipos de lançamento de esgotos nos corpos aquáticos. O lançamento tópico ou pontual, que é o mais ideal, pois nos permite fazer intervenções de uma forma muito mais rápida, e os lançamentos difusos, que acontecem ao longo de toda a calha de um rio e que não são interessantes, pois as intervenções são muito mais difíceis de serem realizadas. Então nós vamos começar tentando estipular a vazão de efluente que é gerada em um bairro, em uma cidade, em um loteamento. Embora você, técnico em meio ambiente, não seja a pessoa responsável por fazer esses cálculos, por definir o tamanho das tubulações, seus diâmetros, seus comprimentos e suas declividades, particularmente eu acho muito importante que você possa assessorar as pessoas responsáveis, que você entenda a metodologia de cálculo aplicada para que você possa intervir de alguma forma se isso for necessário, para que você possa ter uma noção de como que é feito esse cálculo, para podermos saber se estamos numa forma subdimensionando ou superdimensionando um sistema. E o meu livro predileto para calcular vazões, diâmetros, condições hidráulicas de escoamento é esse aqui, ó. Esgoto sanitário, coleta, transporte, tratamento e reuso agrícola. Escrito por Ariovaldo Nuvolari. É um livro muito completo, que tem tudo que você precisa saber sobre esgoto, tratamento de esgoto, transporte de esgoto, cálculo de vazão de esgoto, do que é o esgoto, para onde que vai o esgoto, da onde que vem o esgoto. Portanto, se você se interessa muito por essa área de transporte de esgotos, tratamento de esgotos, eu acho bem legal você adquirir esse livro aqui, viu? Comprei no sebo e não me arrependo. Foi uma ótima aquisição. Bom, o primeiro parâmetro que nós levamos em consideração para dimensionar a vazão de efluente é a população. A população de início de plano e a população de final de plano, ou seja, quantas pessoas, quantas contribuições existem hoje e quantas contribuições existirão daqui 20, 30 ou 40 anos. A população inicial é importante para que garanta uma condição chamada de autolimpeza, ou seja, que tudo que existe na massa d'água seja varrido diariamente pela tubulação. E a população inicial e a vazão inicial vai me determinar esse parâmetro. Já a população final eu vou utilizar para dimensionar a declividade, o diâmetro da tubulação, garantir que ela opere na sua capacidade máxima daqui 30 anos sem problemas hidráulicos. E isso é muito importante porque, diferente da rede d'água, não dá para você simplesmente fechar um registro e parar de fluir esgoto. Se você por acaso fechar uma seção, aquele esgoto vai se acumulando a montante e, como consequência, isso pode acabar extravasando na casa de alguém. E a substituição de redes de esgoto é mais complexa do que a substituição de redes de água. Redes de água hoje em dia utilizam, por exemplo, PAD, que é um material flexível, é um material que permite fazer curvas sem a necessidade de conexões. Já com o esgoto isso não é possível. Você tem que abrir a vala, tirar o tubo, colocar outro, assentar, dar a declividade adequada. Então é uma coisa um pouquinho mais exigente. Por isso, nós sempre projetamos as redes de esgoto para um prazo de pelo menos 20 a 30 anos, para que nós não precisemos interromper o fluxo e fazer a substituição dessa rede. Ou seja, hoje nós temos 500 habitantes, gerando uma vazão de 2 litros por segundo. Daqui 30 anos nós teremos quanto? 5.000 habitantes, gerando uma vazão de 20 litros por segundo. Tudo isso entra no cálculo do dimensionamento e das vazões necessárias para garantir a autolimpeza e os diâmetros adequados da minha tubulação.
Além da população de início e de final de plano, nós também consideramos a taxa de consumo de água per capita. Quanto uma pessoa consome diariamente de água? Geralmente, quando nós não temos nenhum valor atribuído, nós utilizamos 250 litros por habitante por dia. Alguns dados já mostram que no Brasil essa taxa está em torno de 150 litros por habitante por dia. Portanto, cabe a você utilizar a taxa mais adequada e isso vai depender da cidade de onde você mora, se já existe esse dado. Se não houver nenhum, nós adotamos 250 litros por habitante por dia. Terceiro parâmetro que nós levamos em consideração é o coeficiente de retorno, representado pela letra C. O coeficiente de retorno diz para mim quanto da água utilizada de fato retornará para a rede coletora na forma de água servida, de esgoto. Se você não tiver nenhum dado confiável, nós utilizamos um coeficiente de retorno de 80%, ou C igual a 0,8. Quer dizer o quê? De cada 100 litros de água que uma pessoa consome, 80 litros retornam para a rede coletora. Os outros 20 litros se perdem por evaporação, por escoamento superficial, vão parar nas galerias de água pluvial. Ou seja, se na sua cidade tiver um coeficiente de retorno diferente, é esse que você utiliza. Na falta de dados mais confiáveis, nós utilizamos um coeficiente de retorno igual a 0,8. O quarto dado que deve ser considerado e é muito importante nas redes coletoras é a taxa de infiltração. Diferente das redes de água que operam pressurizadas, as redes de esgoto correm em condutos livres, ou seja, nós não atingimos o máximo da capacidade de água que o diâmetro permite comportar. Nós sempre deixamos uma área livre, onde os gases podem continuar recirculando. Como consequência, pela rede não ser pressurizada, acaba ocorrendo infiltração de água do subsolo na rede coletora. Água do subsolo que vem naturalmente através das junções, dos poços de visita. Assim como nós também temos as infiltrações pluviais parasitárias, as redes irregulares, os tampões que não estão bem fechados e acabam deixando escorrer água superficialmente através deles. De qualquer forma, essa taxa de infiltração corresponde a um volume muito pequeno de água por metro linear da rede, mas à medida que você passa a correr ao longo da rede, a rede vai aumentando de tamanho, vai ganhando comprimento, essa vazão pode ser aumentada em grandes valores por causa da taxa de infiltração. Se você tiver um valor de taxa de infiltração que é utilizado na sua cidade, é esse que você usa nos seus cálculos. Se não tiver, nós costumamos utilizar uma taxa de 0,0005 litros por segundo por metro linear de rede. Ou seja, para sabermos quanto de água está infiltrando ao longo de um trecho, nós multiplicamos essa taxa de infiltração pelo comprimento linear da rede. E, finalmente, os últimos parâmetros necessários para calcularmos a vazão de efluente são os coeficientes diário e horário, também chamados de K1 e K2. Se você não lembra muito bem deles, o coeficiente K1, que é o coeficiente diário, é um valor pelo qual eu multiplico o consumo de água para um dia hipotético onde o consumo for maior. E as pessoas então não vão ficar sem água. Se você não tiver nenhum dado, nós costumamos utilizar 1,2, ou seja, eu aumento a vazão que vai ser fornecida às pessoas em 20% para que num dia típico, num dia qualquer, onde as pessoas consumiram mais água por algum motivo, eu tenha sempre uma sobra de 20% a mais de água e ninguém vai ficar sem água, mesmo que todos resolvam consumir. Já o coeficiente K2 é o meu coeficiente horário e ele costuma valer 1,5, caso você não tenha nenhum valor mais confiável na sua cidade. Quer dizer que, em determinada hora do dia, por algum motivo atípico, as pessoas resolveram consumir muita água. Tava calor, furou a rede, N motivos. Então eu acrescento 50% a mais da vazão para que eu garanta que as pessoas não vão ficar sem água, mesmo que todas resolvam consumir no mesmo horário, no mesmo instante. Portanto, de posse da população, da taxa de consumo diário per capita, do coeficiente de retorno, da taxa de infiltração e dos coeficientes K1 e K2, eu posso, enfim, calcular a vazão de efluente. Olha só como é que a gente faz esse cálculo.
Nós começamos calculando a vazão média de efluente. Isso corresponde ao coeficiente de retorno, que multiplica a população. Eu vou fazer este cálculo duas vezes, para a população inicial e para a população final, vezes o consumo per capita, dividido por 86.400. 86.400 é um fator de conversão. É a quantidade de segundos que existe em um dia. Ou seja, 60 segundos vezes 60 minutos vezes 24 horas dá esse valor aí. E ele vai converter um valor diário para um valor instantâneo, em segundos, para que eu tenha uma vazão em litros ou metros cúbicos por segundo e não mais uma vazão diária. Então olha só esse exemplo 1. Calcular a vazão média de esgoto produzido por um bairro que será construído. A previsão é de que morem 3.000 pessoas no final de plano, porém o bairro será entregue em etapas. Na etapa inicial serão entregues as casas para 500 habitantes. A cota per capita é de 250 litros por habitante por dia. Portanto, a vazão de efluente gerada somente pelas pessoas num primeiro momento vai ser 0,8, que é o meu coeficiente de retorno, vezes 500, que é o número de habitantes, vezes 250, que é a cota per capita, divididos por 86.400, e isso resultará em 1,16 litros por segundo. Já no final de plano, onde 3.000 pessoas estarão morando neste bairro, nós temos 0,8, que ainda é o coeficiente de retorno, vezes 3.000 pessoas, vezes 250, divididos por 86.400, e essa vazão de final de plano será de 6,94 litros por segundo. Ou seja, aumentou-se em 6 vezes a população, consequentemente, aumentou-se em 6 vezes a vazão de esgoto. Agora, além da vazão gerada pelas pessoas, eu preciso acrescentar a taxa de infiltração do meu sistema coletor. Então eu levo em consideração qual é o comprimento linear da rede. Bora para mais um exemplo, ó. Exemplo 2. Para o bairro citado no exemplo 1, serão utilizados 2.000 metros lineares de rede coletora para afastar os esgotos, considerando uma taxa de infiltração igual a 0,0005 litros por segundo por metro linear de rede. Portanto, a taxa de infiltração será de 2.000 metros lineares vezes 0,0005, o que corresponde a 1 litro por segundo que eu devo acrescentar nas minhas vazões. Finalmente, então, nós chegamos no cálculo das vazões de projeto, vazão de início de plano e vazão de final de plano. Neste cálculo, nós consideramos os coeficientes diários e horários e também consideramos eventuais vazões pontuais. Por exemplo, shopping centers, por exemplo, indústrias, por exemplo, algum outro grande consumidor que lance na minha rede uma vazão que deve ser considerada. Essas vazões pontuais nós chamamos de QS, e o cálculo das vazões fica assim então, ó. Vazão de projeto no início de plano é a vazão média das pessoas vezes o coeficiente horário K2 mais a vazão de infiltração mais eventuais vazões singulares. E a vazão de final de plano é a vazão média das pessoas vezes o coeficiente K1, que é o coeficiente diário, vezes o coeficiente K2, que é o coeficiente horário, mais as vazões de infiltração e as vazões singulares. Mas professor, por que o K1 não entra no cálculo de início de plano? Como eu falei para vocês, nós temos que garantir a autolimpeza dos côndutos. Se eu acrescentar o coeficiente K1, eu estarei superestimando essa autolimpeza e, como consequência, ela pode não ocorrer. Já o coeficiente K2, que é o coeficiente horário, ele é muito mais comum e recorrente. Como consequência, eu considero ele no meu cálculo de início de plano e considero o K1 apenas no cálculo de final de plano. Então, para tentar clarear tudo isso, vamos fazer o último exemplo para tentar juntar todas essas coisas. Bora lá, ó. Exemplo 3. Calcule para o bairro citado no exemplo 1 as vazões de projeto para início, com 500 habitantes, e para final de plano, com 3.000 habitantes. Use a taxa de infiltração calculada no exemplo 2 e considere também que no local haverá um hospital com uma vazão singular de 3 litros por segundo. Use K1 igual a 1,2 e K2 igual a 1,5. Portanto, a vazão de início de plano será a vazão média das pessoas no início de plano,
que é de 1,16, vezes K2, que é o meu coeficiente horário, que vale 1,5, mais a vazão de infiltração, que nesse caso vale 1 litro por segundo, mais a vazão singular, que nesse caso vale 3 litros por segundo. Resolvendo essa continha, no início de plano, minhas redes terão que transportar uma vazão de 5,74 litros por segundo de efluentes. Já no final de plano, quando as 3.000 pessoas estiverem ocupando seus respectivos imóveis, nós teremos a seguinte vazão. Vazão média das pessoas igual a 6,94 litros por segundo. Coeficiente diário 1,2. Coeficiente horário 1,5. Multiplicando esses três termos, depois nós vamos somar a vazão de infiltração, que é de 1 litro por segundo, mais a vazão singular de 3 litros por segundo, e isso vai me resultar numa vazão de final de plano de 16,5 litros por segundo de esgotos. Percebem? Portanto, no início de plano, para garantir a vazão adequada, para garantir a autolimpeza dos côndutos, nós utilizaremos a vazão de 5,74 litros por segundo. Já no final de plano, quando tivermos as 3.000 pessoas ocupando seus imóveis, essa vazão vai aumentar para 16,5 litros por segundo. Vai ser praticamente o triplo da vazão de início de plano. É essa vazão final que eu utilizarei para dimensionar o diâmetro da tubulação, a sua declividade e outros parâmetros de projeto. Claro que aqui eu estou fazendo um resumo do que de fato é utilizado. Nós depois podemos dividir essas vazões por trechos, por comprimentos lineares, por contribuições singulares, mas isso já é uma parte muito mais específica e que vai corresponder ao engenheiro, ao tecnólogo responsável. E como eu sou um professor muito cruel, que gosto de maltratar os meus alunos, gosto de espremê-los e tirar o máximo deles, com certeza eu vou deixar uma lista de exercícios para que eles resolvam. E se você quiser ter acesso a essa lista de exercícios e quiser ver a resolução dela, eu vou deixar aulas de apoio para que você possa também acompanhar passo a passo a execução dos exercícios, etapa por etapa, tintim por tintim, letrinha por letrinha. Beleza? Continua acompanhando o canal aí. Depois que você ficar craque nesses cálculos, você joga tudo numa planilha de Excel, faz as respectivas fórmulas e depois você só joga os parâmetros e o Excel calcula tudo para você automaticamente. Mas você tem que saber de onde surgiu tudo isso. Beleza, galerinha? Então nessa aula de hoje nós vimos O que são as redes coletoras unitárias e as redes separadoras absolutas, o que é lançamentos tópicos pontuais e o que são lançamentos dispersos. Vimos quais são os coeficientes e aquele monte de letrinha que aparece para a gente poder calcular a vazão de efluentes. Vimos que a população de início e final de plano são importantes e que existem outros parâmetros que devem ser considerados no cálculo das vazões de esgoto. Tá joia? Se você gostou, deixa um joinha, deixa um like, se inscreve, curte, compartilha, espalhe o conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. E se você não gostou, me explica o porquê, eu sempre quero melhorar. E por hoje é só, na parte 2 nós veremos as condições necessárias para o escoamento correto dos efluentes. Tá joia? Então por hoje é só, um abraço, um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula.